Olha só, meus queridos, o que o protestantismo fez na cabeça de muitas pessoas. O estrago que o protestantismo trouxe para a humanidade. Vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo do Mano Brown, né? Aí do Racionais, cantor do Racionais, falando algo absurdo, e eu estarei aqui dando uma resposta e espero que esse vídeo chegue até ele, beleza? Olha só a fala desse cara. É um pensamento protestante, é um pensamento completamente distorcido, que não estão em conformidade com os três pilares da fé católica: a Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. Esse pensamento não tem nenhum fundamento, nem na Sagrada Escritura, nem nenhum pilar da fé católica. Olha só o que é que ele diz, presta bem atenção aí. Candomblé, orixá, cristão, católico, macumba, tudo igual, my brother. Não é tudo igual, irmão. Talvez a sua intenção seja igual à minha, mas dentro do Brasil essas coisas são consideradas antagônicas, opostas. No Brasil, filhos de santos são perseguidos, terreiros são quebrados, pais de santos são perseguidos, ok? Cristão não. O próprio termo macumba é um termo genérico, não deveria ser usado. O que eu entendo de cristianismo é que Jesus tinha uma guerra contra os fariseus, autoridades religiosas. Era contra esses caras que Jesus tinha uma guerra, contra a hipocrisia, que é o que ele falava. Não há relatos de Jesus falando mal de outras religiões. Isso é uma coisa estritamente racial brasileira ou americana, do continente americano, pós-escravidão. Você entende? Se tem uma mensagem que Jesus deixou no mundo, é que você tem que se dirigir a Deus, você direto. Você não precisa da igreja. Você não precisa de intercessor. Você não precisa de uma autoridade terrena para falar com Deus, entendeu? No mundo que o Mano Brown aí fantasia, cristão não é perseguido, não. Quem é perseguido são os pais de santo, né? São os adeptos da Umbanda, né? Ô Mano Brown, pelo amor de Deus, entende uma coisa que eu vou te falar aqui. Quando um católico, um cristão, denuncia a Umbanda de acordo com a visão da palavra de Deus, quando a gente diz que aquela história de baixar caboclo e rodopiar lá que acontece na Umbanda é coisa do diabo, isso não se trata de perseguição e nem de intolerância religiosa. Isso é uma visão teológica, doutrinária. Isso é uma visão bíblica da coisa, cara. Não se trata de perseguição. Dizer que a Umbanda é coisa do maligno, é mentira de Satanás. Outra coisa, você nunca viu Jesus discutindo, e nem... porque ele fala assim como se Jesus nunca detonou religião de ninguém. Cara, Jesus pregou uma única fé, uma única verdade, deixando claro, quando ele precisou deixar claro, ele deixou claro, claramente ali nas suas argumentações. Ele diz, né, raça de víboras, por exemplo. São João Batista pregou dizendo raça de víboras para alguns hipócritas, sim, mas denunciando a hipocrisia dentro de uma falsa religiosidade que os fariseus tinham. Jesus, inclusive, lá em João 8,44, chama esses caras de filhos do demônio. E agora, Mano Brown? Aí você vem dizer que não precisa de intercessor nenhum, que você pode falar diretamente com Deus. Cara, você pode falar com Deus aonde você estiver, é fato. Mas fazer a vontade de Deus, você não está fazendo. Sabe por quê? Porque você despreza a igreja. Você sabe o que é a igreja, Mano Brown? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, vai deixar claro que a igreja ela é o corpo místico de Cristo. E Cristo é o cabeça da igreja, Colossenses 1,18. Romanos 12,5 vai dizer que nós fazemos parte desse corpo místico. Como é que você abre a sua boca para dizer que não precisa de nenhuma autoridade terrena, que você despreza a igreja? De fato, você pode falar diretamente, tentar falar com Deus, de onde você estiver, Deus vai te ouvir. Lógico que ele não é surdo para ninguém, mas
O fato de você poder falar com ele não quer dizer que você esteja fazendo a vontade dele dentro dessa sua imaginação aí. Porque se você não precisasse da igreja, você não encontraria no Evangelho Jesus dizendo: dar-te-ei a chave do reino dos céus, tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu e o que desligar vai ser desligado. Como é que você diz que não precisa da igreja, se na Bíblia está dizendo em 1 Timóteo 3,15 que é a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade? Não vem com esse papinho de dizer que a igreja sou eu, porque não existe nenhum capítulo e nenhum versículo dizendo que você é a igreja, mas diz que nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. E esta igreja tem uma hierarquia, Mano Brown. Esta hierarquia tem uma grande importância, tanto que lá em Tiago diz que se teu irmão estiver enfermo, chama um sacerdote para que possa ungí-lo e para que ele possa confessar os seus pecados. Você não lê Bíblia, Mano Brown, você sabe inventar música de rap e olhe lá, querido. Agora veja só, você diz que não precisa de autoridade da igreja, que não precisa de igreja nenhuma, porque você pode falar com Deus onde você estiver. Mas veja lá na sua Bíblia, em Mateus 18, do versículo 15 ao 18, se teu irmão errar contra ti, vai entre você e ele, repreende teu irmão, se ele te ouvir, ganharás teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo 2 testemunhas. Se ele não ouvir as 2 testemunhas, leva ele à igreja. O que é esse levar à igreja? Ora, se tu é a igreja, Mano Brown, né? Porque talvez você vai dizer isso. Se tu é a igreja, nas 2 primeiras sugestões do evangelho já tinha se resolvido a coisa. Por que teve a terceira sugestão? Porque na terceira sugestão é levar a pessoa ao juízo do magistério da igreja. Se a pessoa desprezar o juízo do magistério da igreja, né, aí ela vai se tornar para nós como um publicano, ou seja, um traidor. Então, como é que você diz que não precisa da igreja se a Bíblia deixa claramente aqui, nesses textos que mencionei, que nós precisamos sim da igreja, e nós precisamos sim da autoridade da igreja? Agora, o Mano Brown disse que cristão não é perseguido, né? Até parece que o Mano Brown nunca ficou sabendo de alguém que invadiu a igreja católica para quebrar imagens. Até parece que o Mano Brown não soube da história que aconteceu, o fato que aconteceu, né, na JMJ, Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, que teve adeptos do movimento LGBTQIA+, quebrando imagens de Nossa Senhora, introduzindo cruz no ânus, no meio do povo, fazendo esses absurdos. E isso não é perseguição para você, Mano Brown? Vem com essa história de dizer que é da época da escravidão, que não sei o que, com esses discursos idiotas que você tirou da sua cabeça, da sua imaginação podre. Você devia tomar vergonha na sua cara e parar de falar bobagem na internet. É isso que você está fazendo, entendeu? Agora vê se vai ler Bíblia para não passar esse tipo de vergonha, né? Porque isso aí é vergonhoso, é falta de conhecimento. Dizer que não precisa da igreja, não precisa do corpo místico de Cristo. Então, Mano Brown, pelo amor de Deus, cara, vejam só, meus irmãos, o estrago que a mentalidade protestante trouxe. E esse povo aí é o povo da modinha, né? Esse discurso dele aí, geralmente quem diz são os desengrejados, né? Aquele povo que diz assim: eu tendo minha Bíblia na minha casa, eu converso só eu e Deus e pronto, eu não preciso de padre, eu não preciso de bispo, eu não preciso... Isso nunca existiu na igreja primitiva, tanto é que você vai para a patrística, você vê a necessidade de ter o bispo, a necessidade de ter o magistério. Tanto é, gente, que lá em Atos capítulo 8, né, você pode pegar a sua Bíblia, e pega a tua Bíblia aí, Mano Brown, se é que tu tem Bíblia em casa, né, mas você pega, por exemplo, Atos capítulo de número 8 e destrói com essa mentalidade do Mano Brown aí, de tantos protestantes, quando Filipe aproximou-se do eunuco e perguntou para ele, né? Porventura entendes o que está lendo? E o eunuco respondeu: como é que posso, se não há alguém que me explique? Veja que o eunuco deixa claro a necessidade de ter alguém responsável para explicar a verdade. Quem são esses responsáveis, Mano Brown? Vou te falar, é o magistério da igreja, conforme diz na própria Sagrada Escritura, que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, e no Catecismo, no número 85, vai dizer que é o magistério da igreja que é o responsável
para interpretar autenticamente os textos da Sagrada Escritura. Então, sem o magistério da igreja, resulta em quê? Em confusão, aí interpretações pessoais, como acontece no protestantismo, que nunca eles vão chegar a um entendimento único sobre doutrina, porque existe uma única fé. Está lá em Efésios 4:5, só há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Mas segundo Mano Brown, não existe só uma fé, existe, cada um pode ter sua verdade, não é, Mano Brown? Cada um pode fabricar, de acordo com sua imaginação, a sua interpretação bíblica e assim seguir do jeito que quiser. Cara, isso é relativismo. E lá em Tito capítulo 2, versículo 1, vai dizer que o nosso ensinamento seja conforme a doutrina e não qualquer doutrina. Não existe essa de cada um ter sua própria verdade, de você procurar a Deus do jeito que você quiser, e do jeito que você quiser vai valer, porque Deus, ele aceita a tudo e a todos. Está errado, querido. Deus aceita a todos, mas não aceita a tudo. Você pode muito bem buscar a Deus lá da sua casa, mas você não vai estar fazendo a vontade de Deus, porque eu deixei claro em todos os versículos que mencionei aqui, da necessidade que você tem da igreja e sim da autoridade do magistério da igreja. Gente, essa mentalidade do Mano Brown é a mentalidade do modismo atual. Vejam como virou modinha isso, né? Virou modinha essa mentalidade que foi gerada pelo protestantismo. Virou modinha, os famosinhos aí, tudo dizendo que busca Deus em casa, que importa é o amor, que não sei o quê. Tá vendo aí? A modinha entre os famosinhos é desse jeito. E tem um monte de gente sendo corrompido por essa mentalidade. Por quê? Porque é esse povo que divulga, né? É esse povo aí que divulga tudo, né? Vai perguntar aí, por exemplo, o Mano Brown, né? Seria uma boa pergunta, tá, Mano Brown? Se eu chegasse para ti e te perguntasse se Jesus aceitaria o maconheiro continuar no vício da maconha. Responde essa que eu quero ver, não é? Responde aí. Eu gostaria de ver sua resposta. Eu queria ver sua resposta. Agora, veja, é o Deus aceita tudo. Esse povo está pregando, gente, o Deus aceita tudo. Isso daí, sabe quem foi que gerou esse tipo de mentalidade desengrejados? Foi o protestantismo. Veja o estrago que o protestantismo trouxe, esse relativismo. Enquanto que a palavra está dizendo aqui, né, em 2 Pedro 1:20, na Bíblia vai falar de forma muito clara: antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, né? Tá aqui, ó, Mano Brown, na Bíblia, que você provavelmente não lê, porque se lesse, não passaria esse tipo de vergonha. É isso aí, meus irmãos, aqui foi mais um vídeo mostrando a verdade para a honra e glória do Senhor. Na tela aí do seu vídeo tem o QR Code com o Pix para você ajudar a nossa missão financeiramente. Precisamos de vocês, né? Entre na campanha de R$2, cada pessoa que faz essa doação a gente coloca em oração. E também peço a você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico respondendo aos ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp que está aparecendo bem aqui, ó. E você vai perguntar como funciona para você comprar o nosso material de estudo bíblico respondendo os ataques protestantes. Temos 4 e-books, cada um custa R$10. Eu envio para você por internet, né, um vasto estudo sobre a Sagrada Escritura em resposta ao protestantismo, tá bom? E você que quer ser membro para receber um conteúdo exclusivo aqui no YouTube, embaixo vai ter a opção Seja Membro. Você clica e faz o seu cadastro aqui no canal. Obrigado a todos, compartilhe o máximo possível, estamos juntos. Salve Maria.